Olá, boa noite. Estou aqui com a Alexa, aluna do 7º período aqui da FAMEM, e ela vai falar um pouquinho da experiência dela aqui na faculdade. Obrigada. Então, boa noite. Estamos aqui num papo de professores, de discentes e docentes, para ter essa troca de conhecimento sobre um pouco da educação e por que a importância da educação e ter esses profissionais. Hoje, o que me inspirou a educação foi saber que eu estou lutando por algo que eu acredito, que a educação não muda, mas ela transborda, transforma e soluciona a muitas questões. Quando a gente depara com sala de aula, a gente pensa o porquê aquele profissional está lá. E ele está tentando trazer o melhor, que é o conhecimento. E eu sempre ressalto na minha fala que a gente não só ensina, a gente ensina e aprende juntos. Então, o que me inspirou a ser educadora foi acreditar na educação para um mundo melhor, onde a educação vai transformar a geração que a gente está tentando construir todos os dias numa sociedade. Com certeza. Gravando. Alexa, o que te faz ser professora? O que me faz ser professora é todo dia eu acordar e acreditar que um dia a sociedade vai mudar no processo de construção de conhecimento. Porque ser professora é você lutar todo dia por uma educação melhor, tanto no seu país como para as crianças. Porque ser professora é você entender que você vai fazer um trabalho todos os dias, dedicado, entendeu? É se dedicar à educação, é mostrar que você está profissionalmente se importando com a educação do nosso país e com a educação do mundo. Transferir educação não é conhecimento, conhecimento se constrói. E todos os dias estamos ali para construir conhecimentos. E assim as crianças constroem conhecimentos como a sociedade. Olá, boa noite. Estou aqui com o Cléo, do 4º período aqui da FAMEM. E a gente queria fazer uma pergunta para você. Quais são os maiores desafios que você enfrenta no dia a dia como professora? O maior desafio é, por eu trabalhar no tempo integral, que a gente chama muito do coração da escola, então lá a gente tem a oportunidade de conviver com todos os tipos de pessoas, de culturas, de diferenças, de temperamentos. E eu percebo que o que mais tem afetado a mim, não só a mim, mas como também os colegas de trabalho, eu acho que esse assunto é amplo, é a falta de presença dos pais, a contextualização, o contexto social, o qual ele convive, o seu berço familiar. Essas coisas elas dificultam muito, porque precisa se dizer sim quando é sim e não quando é não. Quando as coisas elas são colocadas ao contrário, então fica difícil de funcionar, de ver resultados, né, e de produzir. A gente percebe que quando a criança ela tem a presença do pai, da mãe, da família, a gente sente a diferença do comportamento, do interesse da criança, e isso facilita. Essa é uma das maiores dificuldades que eu tenho enfrentado e outras pessoas também enfrentam. A falta da presença dos pais, da prioridade. Às vezes se preocupa muito com a questão econômica e esquece que a afetividade é bastante importante no desenvolvimento da criança. Me chamo Jusilene, sou de Aracaju, Sergipe e estou cursando o 6º período de Pedagogia na Universidade Tiradentes. Como eu lido com a carga horária de estudos e estágios? Como eu estou atualmente trabalhando em uma escola
particular, isso facilita bastante na parte do estágio. Eu estudo o semipresencial, aí eu vou para a faculdade uma vez na semana, que é na quinta-feira, e os outros dias eu estudo em casa. Como é que eu faço para estudar? Eu estudo depois do trabalho, que é à noite, ou nos finais de semana. Sobre a questão dos estágios, facilita um pouco para mim, porque eu trabalho em uma escola particular. Eu entro 7 horas da manhã e saio 6 da noite. E na parte da manhã eu trabalho com crianças do ensino fundamental e na parte da tarde eu trabalho com crianças da educação infantil. Foi assim que eu fiz o meu estágio da educação infantil e atualmente eu já fiz o do ensino fundamental. Como eu me sinto desde o início do curso até agora o sexto período, então eu me sinto realizada, porque quando eu comecei tudo estava bem distante da minha realidade, principalmente questão financeira, que o início foi difícil para conseguir manter o curso. E ver que as portas se abriram para mim através do estudo é algo gratificante. Saber que hoje eu trabalho, eu consigo pagar minha faculdade, que eu estou trabalhando na minha área, é muito gratificante. Sim, eu tenho certeza que é a pedagogia que eu quero para minha vida. Mas por quê? Porque eu não me identifico em outras áreas a não ser a pedagogia, mas o que mais me traz a certeza de que eu estou na área certa é o fato de ter dias de chegar na escola, ver as crianças, ver o desenvolvimento, o crescimento e você parar e pensar assim, poxa, é isso que eu quero para minha vida. Já aconteceu várias vezes, em vários casos, de eu chegar no trabalho e do nada me pegar pensando, poxa, eu tô no lugar certo. Olá, meu nome é Ana Carolina e eu estou cursando o 5º período de Pedagogia e hoje eu vou responder algumas perguntinhas. Uma das disciplinas que eu acho mais desafiadora é da educação inclusiva, porque apesar de ser uma coisa muito sensível, a gente tem que ter muito cuidado, tem que lidar com vários tipos de situações de crianças, com TEA, com TDAH, então acaba que fica um pouco desafiador. E eu acho que a mais interessante é a da educação do desenvolvimento infantil. Por quê? Porque lá a gente consegue ver como eles crescem, aprendem e se desenvolvem. Então eu acho que é mágico, né? A gente vê que as crianças estão crescendo, estão aprendendo coisas diferentes. E eu acho que é muito bom fazer parte. E a última pergunta é o que eu espero alcançar como pedagoga. E eu acho que é transformar vidas, né? Passar por várias crianças e saber que elas aprenderam um pouquinho ali comigo, nem que seja um número, uma letra. Então eu acho que isso faz muito bem pra mim. Eu acho que é uma coisa que eu almejo muito chegar lá. E eu acho que é a educação inclusiva, porque eu acho que todo mundo merece ter uma educação. Claro que todo mundo dentro do que pode aprender, né? Tem criança que aprende mais devagar, tem criança que é mais rápida. Então eu acho que é isso, é levar a educação para todo mundo, saber que todos podem aprender, só que de formas diferentes. Olá, boa noite. Eu vim aqui escalada pela minha colega Cleo para responder 2 perguntas em relação à nossa profissão, às nossas seguranças. Eu até anotei aqui para responder. A primeira que ela faz é como eu me sinto em relação à preparação para o mercado de trabalho. Bem, por mais que a gente, acredito eu, na minha experiência, que por mais que a gente estude, leia, assista, a experiência do dia a dia, a vivência do dia a dia, ela conta muito. Hoje, por exemplo, eu consigo ter mais segurança pelas minhas vivências do que quando comecei. Então, eu acho que na experiência, eu estava dizendo, a vivência ela nos prepara pro dia a dia. Então, a vivência ela nos arma para que a gente tem menos, pelo menos para mim, eu tenho menos insegurança quando eu tenho mais vivência. Né? A gente tem a teoria, que é muito importante, que nos ajuda, que nos capacita, que nos torna excelentes. Mas com a vivência,
a gente se sente menos inseguro. Então, a vivência ela traz pra gente, a vivência que a gente tem com os colegas, com as crianças, a troca, esse reforço que a gente tem no dia a dia, ele nos empurra para esse dia a dia que é tão difícil e às vezes tão pesado em relação à nossa profissão, né? Então, eu acredito que quanto mais vivência, pelo menos para mim, eu acho que a gente vai tendo menos insegurança. A segunda pergunta é: quais são os seus maiores medos e inseguranças em relação à profissão? Para mim, são muitos. Eu tenho muito medo desse desgaste da gente, que a gente tá vendo aí, né? Tantos profissionais desgastados, sobrecarregados. Eu tenho muito medo de não acompanhar essas mudanças sociais, né? Que a gente vê esse impacto. Por exemplo, o acúmulo de função do professor. O professor hoje faz coisas que ele não fazia antes. Então isso faz com que a gente se desgaste e muitas vezes a gente venha a perder até o gosto pela profissão. Infelizmente, é a realidade. Eu tenho medo também de não impactar os alunos, de não ser uma influência positiva na vida deles, por exemplo. E quando eu falo do impacto, né, na vida dos alunos, eu tive professores que me impactaram muito positivamente. Eu lembro deles até hoje, professores dos anos iniciais, assim, da educação infantil, que, por exemplo, que me impactaram positivamente. Eu tenho muito medo de não ser assim para eles, sabe? E essa falta da valorização do professor me preocupa muito, porque infelizmente é o que a gente está vendo a cada dia mais, né? E essa falta de valorização faz com que a gente, muita gente não queira mais ser professor, e quem tá, queira sair, queira mudar de profissão, né? Desista, né? dessa missão. Então é essa a minha contribuição. Um abraço para todos. Meu nome é Maria Vieira Aprejo, sou professora da Escola Municipal Joaquim Cordeiro, que fica na zona rural de São Bento do Norte. Olha, eu sou uma professora antiga. Eu sinto muita dificuldade de lidar com essas novas tecnologias. Lidar assim com essas ferramentas digitais para mim é um desafio muito grande, mas eu estou tentando. Olha, o que eu vejo é que a sociedade ela não valoriza muito a profissão do professor. O professor ele é muito desvalorizado, principalmente pelos pais, que eles seria bom que eles fossem os principais que valorizassem, porque a educação que está em questão é a educação dos filhos deles. Olá, meu nome é Fernanda, sou recém-formada em pedagogia. Atualmente estou como professora da educação infantil, professora da creche, e os maiores desafios que encontro, assim, porque eu tenho um aluno que é da inclusão, né? Tem uma deficiência, são falta de recursos, materiais que não são adaptados, a falta de formação dos professores sobre a educação inclusiva, né? Infraestrutura inadequada, faltando várias coisas, como rampas, como acesso a banheiro adaptados e vários outros espaços que atendam as crianças com necessidades, né?
Tudo bem com vocês? Me chamo Rafael Matias, sou graduando em licenciatura do segundo período da FAMEM. Hoje eu estou aqui para responder algumas perguntas que as colegas do primeiro período pediram para responder, tá ok? E aqui vamos para a primeira pergunta. O que te inspirou a seguir a carreira de professor? Primeiramente, eu nunca pensei em ser professor. Eu sempre pensei em trabalhar com crianças, mas nunca professor. Então, assim, eu caí de cabeça nessa área, né? Eu caí de cabeça, entendeu? Então, eu sempre pensei em trabalhar com crianças, principalmente as crianças atípicas, que eu acho que hoje, eu assim, ainda é a minha maior vontade de trabalhar com elas. Então, assim, eu sempre pensei em ir para psicologia. Pensei em fazer psicologia, mas acabei me apaixonando um pouco pela educação física. Iniciei a faculdade de educação física, pensei em fazer bacharelado, e do bacharelado fazer a carreira para trabalhar com as crianças. Porém, não foi assim. Acabei indo para a licenciatura, iniciei a faculdade de educação física em licenciatura, fiquei 1 ano e meio. Então, comecei o estágio não obrigatório, né? E dentro da escola eu acabei me apaixonando por aquilo ali. Acabei sentindo que ali era meu lugar. Então, logo depois, eu tranquei a faculdade, saí da faculdade de Educação Física e iniciei a faculdade de Pedagogia na FAMEM. Então, o que me inspirou a ser professor foram as crianças, a maneira de trabalhar o professor, porque eu sempre também tive professores que me inspiraram. E hoje eu trabalho com esses professores, então não foi somente as crianças em si, mas também os professores que me deram aula, entendeu? E é muito bom de verdade. Assim, eu acho que hoje o local que eu quero estar, é a carreira que eu quero seguir, é a carreira de professor. E a segunda pergunta é: o que te faz sentir orgulho de ser professor? Eu ainda não sinto que eu seja um professor, apesar de já estar atuando na área. Eu ainda sou estagiário, mas muitos dos alunos já chamam a gente de professor, né? Eu sinto que eu tenho muito a aprender ainda, tenho muito a desenvolver, mas o que me faz sentir orgulho de estar dentro da sala de aula é principalmente ver a evolução das crianças. É muito bonito você ver quando você está ali dando um suporte para as crianças, aquelas que têm mais dificuldade, principalmente, normalmente as crianças atípicas, né? Quando elas já conseguem desenvolver e fazerem coisas que elas precisavam de suporte, quando você precisava estar ali para poder ajudar. Mas não só as crianças atípicas, as típicas também, né? Porque cada um tem sua dificuldade, entendeu? Não precisa ser neurodivergente para você ter uma dificuldade. Então, tem crianças que têm dificuldade na escrita, tem crianças que têm dificuldade na leitura, nos cálculos matemáticos. Então, não é só as crianças neurodivergentes que têm dificuldades. Então, eles superarem essas dificuldades também nos fazem sentir melhor, nos fazem sentir orgulho do que a gente está fazendo, nos fazem sentir eles renovam as forças que a gente acha que está gastando, porque tem horas que a gente pensa que está sendo tudo em vão, mas eles chegam e demonstram que não está sendo em vão, que o seu trabalho está dando certo. Então, eu acho que é isso que me faz sentir orgulho de ser um professor, tá certo? Então, um abraço para todo mundo e é isso.